Olá, crianças! A paz do Senhor! Olha a tia Grícia aqui de novo! Olha você aí de novo, amado, amada, juniores, classes juniores da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, aqui na congregação no bairro de Lagoa Seca, setor 6. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo para você também. Você pequenininho, você grandão, você que também está assistindo depois esse vídeo. Você que já tem de 0 até 99, 120 aninhos. Bem-vindo também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, a mais uma, vamos chamar assim de relembrar, né? Mais uma lembrança de tudo aquilo que você já sabe, de uma história muito linda, muito maravilhosa. Nós estamos vendo neste trimestre e nós já estamos na 12ª lição. São 13 lições, são 13 domingos cada trimestre. A cada 3 meses são 13 domingos, normalmente. E nós estamos vendo esta lição aqui falando sobre a história maravilhosa, o capítulo, né? A vida de Jesus. Nossa, mas somente em 13 lições? Não, se nós fôssemos contar realmente tudo em detalhes, seria muito, muito maior, né? Não caberia, a Bíblia fala que não caberia se fosse contar todos os feitos, tudo, né? Que Jesus é e sempre foi e sempre será. Mas estamos vendo um resumo na lição da vida de Jesus aqui na Terra. Certo? O seu ministério, desde o seu nascimento, o anúncio do seu nascimento até agora. Então seja bem-vindo. Eu estou por aqui, mas eu acredito que quem está por aí, deixa eu ver, a tia Grícia já está aqui. Sabe onde é que eu estou? Eu estou no chão da minha casa aqui, da minha sala. Sabe para quê? Para ficar bem pertinho de vocês, porque eu continuo com muita saudade, muita. E você? Você tá com saudade? Então eu acho que quando a gente fica assim bem pertinho assim, a gente mata um pouquinho da saudade, né? Pena que eu não tô vendo vocês, mas eu já estou imaginando a carinha da irmã Ana Beatriz, tá aí? A irmã Camila, dá o seu like aqui, dá a sua presença. Olha, estou aqui, tia Grícia, aqui tá aqui, para que a tia Grícia coloque presença em você. Ah, mas tia Grícia, eu tô assistindo suas aulas. Mas você não está dizendo presente, tia Grícia, você não está respondendo algumas perguntas. A tia Grícia não vai saber, porque somente quem é onisciente, sabe todas as coisas e é onipresente é quem? É quem? Jesus Cristo, não é? O nosso Salvador. Ele é assim, mas a tia Grícia não é assim. Então eu não vou saber se você não falar alguma coisa que está presente na aula. Aí a tia não vai colocar presença em você. Mesmo você respondendo os exercícios, porque você está com a revista em casa. Mas daí a tia não vai ter a certeza, né? Será mesmo? Então vamos continuar. Será que o irmão Enzo está aí? Irmão Enzo, presente? Irmã Flavinha, irmã Flávia, não perde uma aula. Parabéns, irmã Flavinha, está presente na aula de hoje? Na penúltima aula? Quem mais? Irmã Isabela. Ai, deixa eu voltar tudo de novo, que eu já estou esquecendo. Deixa eu ver. Ana Beatriz, Camila, Enzo, Flávia, Isabela, 5, não é? Aí vou continuar, não em ordem alfabética, mas é porque a Yasmin é a irmã da Isabela. Yasmin tá por aí. João Carlos, Levi, Lara, Vinícius, hein? E a Radassa também tá por aí? Diga que está presente, tá bom? Fala alguma coisa aí, tia Grícia, estou presente, estou bem. Como é que você tá? Como é que passou a semana passada e agora já começa uma nova semana. Domingo, 10 horas da manhã, vamos acordar? Vamos acordar, quer dizer, vocês já acordaram, já tomaram banho, não é? Com certeza já estão prontos, arrumados, escovados os dentes, com a revista na mão, se vocês tiverem a revista, e o mais importante é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tá com a Bíblia Sagrada na sua mão aí? Então, eu já vou pedir para você abrir em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, só deixa marcadinho aí. São 12 lugares. Você marca com lápis. Deixa dentro da página. Romanos, capítulo 8, tá?
Depois a tia vai falar qual o versículo. Deixa marcadinho que a gente vai ler, depois a gente vai ler alguns outros versículos e vocês também vão conferir, se não der tempo de lermos todos, aí vocês vão conferir na Bíblia de vocês. Romanos 8. E também a nossa história de hoje é em Mateus capítulo 26. Esta realmente são muitos versículos que vocês vão ler depois, vão confirmar, ou então vão conferir, né? Ou então vocês já fizeram isso, quem já tem a revista tem essa facilidade, tem essa prática, porque já sabe da lição de hoje, tá? Vamos lá? Mateus capítulo 26, deixa marcadinho, e Romanos capítulo 8. Depois a tia fala os versículos de acordo com a gente for falando, tá bom? Acharam aí? Acharam? Mateus é fácil de achar, não é, crianças? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? Mateus capítulo 26. E Romanos não é o primeiro. Primeiro vem Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois vem João, depois vem Atos dos Apóstolos e depois vem Romanos. Então, o sexto livro da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada não, do Novo Testamento. Me perdoe, do Novo Testamento. O sexto livro do Novo Testamento. Vamos abrir aí? Já abriram, já acharam, né? Tem muita facilidade. Quem tem aquela dificuldade, né? São muitas folhas, muitas páginas na Bíblia Sagrada. Pede ajuda da mamãe, pede ajuda do papai, tá? Pra gente não se atrasar. Hoje a tia pretende ser bem rápida, bem rápida. Vou tentar, tá bom? Vocês vão me ajudar aí em casa, tá? Vamos orar? Vamos dar aquele bom dia para Jesus na nossa aula, porque com certeza você já deu bom dia para Jesus da noite que se passou, já agradeceu pela semana, já por essa que está começando. Você já orou também quando foi tomar café da manhã. Então, não é? Vamos agora orar pela nossa escola bíblica dominical. Vamos lá? Não conversa com o coleguinha, feche seus olhos, porque aí você se concentra. Orar é conversar com Deus. E a gente não conversa com ninguém se tiver muito barulho do lado, não é verdade? A gente não consegue conversar nem no telefone se outra pessoa está aqui falando com a gente. Imagine em oração. Em oração a gente tem que estar bem concentrado, tá bom? Vamos lá? Papai do céu, graças te damos, Senhor, por mais um milagre da vida, de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, aprendendo mais e mais da Tua palavra. Senhor, fica conosco, vem nos abençoar, vem estar presente nessa escola bíblica dominical. Pai, abençoa cada criança, cada lar, Senhor, que esta mensagem alcançar. Senhor, vamos lembrar hoje mais um episódio da passagem da Tua vida aqui na Terra. E este episódio, Senhor, nós celebramos todos os meses, todos os dias, Senhor. Nós não esquecemos dele. Em nome de Jesus, desperta cada criança, Senhor. Abre o entendimento, abre a nossa mente. Vem nos ensinar, Senhor, com a Tua palavra. Fica conosco mais uma semana e nesta aula em especial. Amém. Amém. Lição número 12, penúltima. Nós já vimos a antepenúltima. Hoje é a penúltima para depois a última do trimestre. Aí vamos começar, recomeçar e assim vai até a vinda de Cristo. Aí se Jesus vier, realmente a gente não vai precisar mais aprender aqui porque já vamos saber de tudo lá no céu. Isso é mais para frente, isso é mais para outra história. Lição número 12, a página da lição de vocês. Deixa a tia achar aqui. A página 27, crianças, 27. Quem tem a revista em casa, com certeza já leu, né? A tia tem quase certeza absoluta que vocês já leram, tá bom? Romanos capítulo 8, lembra que eu tinha pedido para vocês? Romanos capítulo 8, o versículo é 28. Versículo 28. Eu sei que tem na revista de vocês, é o nosso memorizando, mas eu gostaria que vocês confirmassem aí na Bíblia Sagrada, porque como a tia já sempre fica falando, as tias, né? Tem várias linguagens. Então a gente lê na Bíblia Sagrada e a gente também lê na revista. A revista é de acordo com a Bíblia, a linguagem de hoje, tá bom? E a tia já vai abrir aqui, que a tia também já marcou. A tia já, para antecipar, né? Romanos capítulo 8, versículo 28. Na nossa revista está dizendo assim, só a parte A do versículo, ou seja, só a primeira parte do versículo. Fala assim, na Bíblia Sagrada que eu estou lendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na linguagem de hoje, o que vem falando? Acompanha, talvez a Bíblia de vocês seja da linguagem de hoje. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, 28, parte A. Aí a segunda parte, não é importante, tia? É sim. Vamos ler a segunda parte? Vamos continuar lendo? Sabemos, vou voltar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Tia, então tudo na minha vida vai ser maravilhoso porque eu ando de acordo com a vontade de Deus, eu sirvo a Jesus, então tudo na minha vida não vai ter tristeza, será somente de alegria? Não, né, gente? Todas as coisas boas e coisas também não tão agradáveis, não tão boas, coisas até ruins, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam de acordo com a sua palavra, tá bom? O nosso título da lição já fala tudo, o porquê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ah, eu amo. Mas amar mesmo, aquele sentimento que você tem no seu coração, você sente aquele amor, você sente aquele prazer de conversar com Deus, de agradecer a Deus, de louvar ao Senhor por todas as coisas boas, até aquele brinquedinho que você gostaria muito, mas você não conseguiu. O papai ou a mamãe não conseguiu comprar para você, ou que até que você estava de castigo porque fez alguma coisa que não agradou ao papai, à mamãe. E você tem que agradecer, sim, sempre agradecer a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas lógico, você é uma pessoa obediente ao Papai do Céu, né? Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se você quiser anotar aí para depois conferir na Bíblia Sagrada. Então, podemos todas as coisas, porque é Cristo que nos fortalece. Então, nós podemos até ficar doentes, nós podemos até ficarmos tristes, nós podemos até ter lutas, ter perseguições, às vezes, até ficar em recuperação daquela matéria bastante difícil, daquela disciplina difícil que você... Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre sai vitorioso lá na frente. Por mais que a gente passe por muitas lutas, muitas coisas, nós não estamos isentos, nós não estamos livres dessas coisas, de acontecer coisas não tão boas com a gente. Mas, passando com Cristo, lembra do corinho que a tia cantou tentou cantar, né? Na aula passada, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então, com Cristo em nossa vida, tudo vai muito bem. E o temporal passa, não é isso? O título da lição: mais uma vitória maravilhosa, mais uma coisa para a gente comemorar. Tia, a lição passada foi tão linda, crianças, tão linda, né? Que Jesus ressuscitou aquele grande amigo dele. Vocês lembram da lição passada? Que coisa maravilhosa, nossa, que história linda. Até quando a gente morre, a gente pode ser ressuscitado, Jesus pode ressuscitar a gente. Claro que tudo isso acontece, pode sim acontecer. É óbvio, mas a lição de hoje também é muito maravilhosa. Jesus é traído, Jesus é preso e Jesus é negado. Tia Grice, que lição maravilhosa é essa que a senhora está dizendo? Está feliz porque Jesus foi preso, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam de acordo com a sua vontade. E Jesus? Jesus estava no céu, com o Pai, com o Espírito Santo, e simplesmente ele viu
que não tinha outro meio que a gente conseguisse a salvação, conseguisse o perdão dos nossos pecados. E os animaizinhos estavam sendo sacrificados por isso. E Jesus teve a escolha, ele escolheu, eu vou descer na terra e vou conversar com eles, vou nascer, vou crescer, vou ter esse ministério, vou ensinar, fazer milagres, curar. E foi isso que ele fez. Mas serei traído, ele já sabia de tudo isso que ele ia passar. Já sabia de tudo isso, mas mesmo assim ele escolheu. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira tão incomparável, João 3:16, né? Que deu seu único filho, para que todo aquele, eu e você, que nele crê, crer em Jesus não é só acreditar, crer é seguir, é reconhecer. Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele acredita, que nele confia, que nele entrega a sua vida, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pode ser até que a nossa carne aqui, o nosso corpo, padeça um dia. Se Jesus não voltar hoje, por exemplo, um dia todos morrerão, mas morrerão esse corpo aqui. Um dia cada um, né, na sua idade, uns muito mais velhinhos, outros mais jovens, outros até criança pode acontecer de falecer. Mas é somente o nosso corpo, porque nós lá no céu teremos a vida eterna. E essa vida ela não se acaba, ninguém mata, ninguém destrói. O nosso corpo aqui pode padecer, lógico, até não é arrebatamento mesmo da igreja, o nosso corpo ele será transformado. Eles serão, nós seremos transformados. Estaremos em um novo corpo glorioso para todo sempre. Esse corpo que não perece, ou seja, que não se corrompe, que não morre, né? Mas vive eternamente. E Jesus disse, mais para frente a gente vai falar o porquê que a gente tem que estar feliz, porque tudo isso aconteceu a Jesus. Mesmo sendo uma história de muito sofrimento, mas nós temos que festejar. E é bíblico isso, é bíblico. Fazer em memória dele, certo? Então Jesus, aqui na terra, como a tia já falou e vocês já conhecem e conheceram as histórias passadas, ressuscitou. E não foi somente a Lázaro, o amigão dele. Ele ressuscitou, por exemplo, o filho da viúva de Naim. Ela já estava no cortejo do velório, do enterro dele, e Jesus simplesmente, ela chorando muito. Ela já era viúva, já tinha perdido o marido, e o único filho dela também estava morto. E Jesus simplesmente tocou no caixão da criança e a criança ressuscitou. Enfim, muitas outras histórias. A filha de Jairo também, Jesus ressuscitou. Jesus curou muitos enfermos, o cego de Jericó, tantos outros enfermos. A sogra de Pedro, a mamãe da esposa do Pedro, Pedrinho, lembra? Jesus ressuscitou, Jesus também curou ela estava muito, muito doente. Jesus curou tantas pessoas. Jesus curou leprosos. Nossa, muita gente, muita gente. Então Jesus fez muitos milagres. Jesus multiplicou pão para uma grande multidão. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Não está na nossa revista, mas está na Bíblia Sagrada. Jesus ressuscitou uma grande multidão e ainda sobraram cestos e mais cestos. Que coisa maravilhosa. Então, muitos milagres Jesus fez aqui na terra enquanto ele estava aqui. Perdoou pecados, que é o mais importante. As pessoas, todo mundo que tinha um encontro com Jesus, a mulher samaritana lá naquele poço, uma mulher que vivia em pecado, Jesus perdoou. Aquela mulher que estava sendo apedrejada porque tinha pecado, e Jesus então chegou para ela e disse, vai em paz e não peques mais, porque quem tem um encontro com Jesus não faz as mesmas coisas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Lógico, a gente nunca mais vai pecar, mas o que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, se eu mentir, eu já estou pecando. Se eu pensar mal de alguém, eu já estou pecando. Mas todo dia a gente com certeza peca. Mas são esses pecados que não eram os pecados de antigamente. A gente tem que pedir perdão a Deus e não repetir mais. Pedir força ao Senhor, graça ao Senhor para não repetirmos mais. Então Jesus, por 3 anos, Jesus, desde os 30 anos, por 3 anos, ele seguiu o seu ministério aqui na terra.
fez muitos amigos, Lázaro foi um deles. Os discípulos foram quantos? 12, muito bem. 12 apóstolos de Jesus, muitos amigos. Jesus chamava todos de amigos, inclusive o Pedrinho, que era bem estressadinho, lembra? Inclusive também da história de hoje, do Judas. O Judas Iscariotes, não o Judas Tadeu, lembra que a tia falou? Foi o último bonequinho que a tia mostrou. Judas Iscariotes, por exemplo, ele traiu Jesus. Ele chegou para o chefe dos sacerdotes. Sacerdote é a mesma coisa que pastor. Hoje a gente chama de pastor. Lá ele chamava de sacerdote, o que dirigia os trabalhos, né, da igreja, do templo, da sinagoga, tá? Então ele chegou e disse assim: ai, eu entrego o mestre por 30 moedas de prata. Nossa, como ele era interesseiro, né? Pois é, criança, que decepção. Mas Jesus já sabia de tudo isso, já sentia tudo isso, e mesmo assim Jesus sempre o chamou de amigo. Ele era o tesoureiro ali entre os discípulos e Jesus. A Bíblia fala que ele era o tesoureiro, então Jesus sempre teve confiança nele, mesmo sabendo da personalidade dele, né, da falta de caráter, né, do caráter mau que ele tinha. Jesus era amigo dele e sempre foi. Como ele sempre é nosso amigo, basta a gente procurar ele, basta a gente se arrepender dos nossos pecados. E Judas Iscariotes, então, falou assim, que as pessoas queriam prender Jesus, mas alguns soldados, algumas pessoas também não sabiam quem era esse, só escutava falar quem é esse Jesus tal. E ele falou: nós teremos a ceia, e a ceia é a celebração da Páscoa, lembra? Das pessoas que foram libertas lá do Egito, lembra dos escravos do Egito, Moisés e aquela grande multidão? Eles começaram a celebrar a Páscoa, que quer dizer passagem, que quer dizer libertação. E Jesus, então, ele foi e encomendou a ceia. Ele disse assim: vamos nos reunir, vamos fazer a última ceia. Ele disse que em breve o tempo dele estaria aqui na terra chegando ao fim. Mas os discípulos ficavam até sem entender, humanos, né? Ou poderiam ficar sem acreditar, acharia que era bobagem, né? 3 anos somente com Jesus e ele já vai morrer assim? Eles não se ligavam muito. Como tem muita gente também hoje na igreja, nem se liga, né? O pastor fala alguma coisa, a tia fala, olha, Jesus está voltando, e as pessoas parece que estão meio, não vai ser agora não, eu vou crescer, eu posso fazer muita coisa agora, depois eu me arrependo, e quando Jesus vier vai ser assim, ó, um piscar de olhos, para arrebatar os obedientes, arrebatar a sua igreja. Igreja quer dizer os salvos, não quer dizer Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a nossa congregação onde a gente se congrega, tá? Mas igreja quer dizer, nós já aprendemos, os salvos em Jesus. E assim ele celebrou a Santa Ceia, não é? A última Santa Ceia, de Jesus aqui na terra. Dá para vocês verem aí? Deixa eu tia colocar aqui. A última Santa Ceia de Jesus aqui na terra. Jesus, entre eles. E Jesus, então, repartiu, como a gente faz hoje na igreja, né? Repartiu o pão e disse que o pão simbolizaria o corpo dele, que seria morto em breve. E ele falou: a partir de agora vocês vão celebrar a minha morte. Por isso que a tia falou, é uma história maravilhosa, mesmo de tudo isso que tem acontecido, mas graças por ele ter acontecido tudo isso com ele, com Jesus, que nós hoje estamos libertos. Mas também hoje não é a lição de hoje, é a lição de domingo que vem, muito mais maravilhosa, tá bom? Então a última ceia, ele com todos os seus discípulos, inclusive com Judas, e muita gente ficou assim, quem será que é o traidor? Que Jesus falava muito sobre o traidor, o traíra, né? O que ia trair ele. E aí Jesus disse assim, aquele quem o deu o pão. E ele simplesmente partiu o pão e entregou para Judas Iscariotes. E Judas, com um tempinho ali, ele partiu o pão e pegou também o vinho, a taça de vinho,
E ele disse, essa taça de vinho, hoje nós tomamos o suco de uva, mas a gente fala vinho, né? Essa taça de vinho aqui simboliza o meu sangue, que será derramado por vocês, pelo pecado de vocês. E o meu sangue, ele purificará vocês de todo o pecado. E Judas disfarçou por ali e foi lá. O sumo sacerdote foi dizer assim, venham comigo. E quando eu chegar lá, eu vou cumprimentar ele com um beijo. Quando aquela pessoa que eu beijar, aí vocês saberão que é Jesus. E Jesus então, depois da ceia, Jesus então foi para o Getsemane. Getsemane, uma palavra bem diferente, né? Getsemane era um local que ficava assim, logo abaixo do Monte das Oliveiras. Esse nome Getsemane significa assim, um lugar onde prensa as olivas. Monte das Oliveiras, monte onde tem oliva. O que é oliva? Oliva é uma fruta chamada azeitona. Azeitona tem na pizza, tem na lasanha. Azeitona tem um carocinho, ela é verde, tem ela também escura, mas ela é mais verde, a gente vê mais verde. Então, era o Monte das Oliveiras, onde tinha plantações de olivas, e embaixo desse Monte das Oliveiras era um jardim chamado Getsemane. Era um local onde prensava as olivas, né, para revender, para fazer o azeite de oliva. Talvez tenha na sua casa, talvez tenha na casa aí do vovô, da vovó, da sua casinha, ou na casa de algum parente seu, tá? Se você, não sei se você gosta de azeite de oliva, responde para ti aqui. Muito bem. E Jesus então deixou o restante do discípulo e chamou Pedrinho, o estressadinho, lembra? Tiago e João. Pedro, Tiago e João, eles vamos afastar um pouquinho dos outros discípulos e vamos orar. E eles então ficaram num canto assim, ele disse assim, eu vou para ali, eu vou orar um pouquinho e vocês fiquem vigilantes aqui, e vocês também fiquem orando aqui. Isso já era de madrugada, crianças. Aí ele disse, vocês fiquem orando enquanto eu vou orar ali, vou me afastar um pouquinho. Jesus estava triste, porque ele já sabia do que ia acontecer, mas foi escolha dele. Ele sabia, foi uma decisão por amor a nós. Ele fez isso. E ele se afastou para orar. Quando ele voltou, adivinha o que os ajudantes dele estavam fazendo? Pedro, Tiago e João. Dormindo. Eles estavam tão cansados. Realmente já era de madrugada, né, crianças? De madrugada é hora de dormir. Mas Jesus nem pôde contar com seus discípulos. Eles estavam dormindo, todos dormindo. Jesus acordou, disse, nossa, eu estou orando. Jesus, o próprio Filho de Deus, que não, vamos dizer assim, não precisaria, mas ele sempre estava em constante oração com o Pai, dando um exemplo para nós, para vivermos em constante oração, em constante conversa, intimidade com Deus. E eles dormindo. Jesus acordou eles e voltou de novo. Quando retornou para eles, dormindo. Gente, 3 vezes eles dormindo. Aí Jesus, não é possível. Tá bom, levante todo mundo, vamos embora, porque já é chegada a minha hora. Quando Jesus falou isso, que pegou o restante dos discípulos para encontrar com os outros, de repente apareceram os guardas, apareceram um monte de gente assim para prender a Jesus. E Judas Iscariote junto com eles. Aí Judas então chegou perto de Jesus, lembra da dica que ele falou? Aquele que eu beijar é esse aí. Porque ele não podia dizer, olha, é esse aqui que é Jesus. Ele não podia fazer isso porque ele tentou disfarçar. Ele achava que Jesus não ia perceber que foi ele que traiu a Jesus. Então ele chegou, falou, mestre, deu um beijo no rosto de Jesus. Nossa, criança, quanta falsidade, né? Pois é. Será que é legal? Será que é certo a gente ser falso assim? Beijar nosso irmão, nosso coleguinha, a nossa irmã, as pessoas que a gente diz que ama, beijar, abraçar, porque a gente só faz isso com quem a gente gosta, né? Mas fazer tudo isso e depois ficar falando mal da pessoa e ficar traindo a pessoa, nossa, isso não é de Deus, né? Isso não é bacana. E assim Judas fez. E Jesus simplesmente chamou ele de amigo. Por que fizeste isso, amigo? E a partir daquele momento, Judas ficou tão triste, tão envergonhado, mas Judas não pediu perdão a Deus. Ele achou que não merecia perdão.
tenho certeza que se ele tivesse pedido perdão, ele seria perdoado. Porque Jesus escolheu ele era um dos escolhidos. Mas ele ficou com tanta vergonha que ele fugiu. Ele fugiu da presença de Jesus. Mas assim que aconteceu isso, que os soldados chegaram e prenderam Jesus, Pedro, lembra do Pedrinho, estressadinho, impulsivo, pronto, Pedrinho, tomou a espada de um dos soldados e simplesmente cortou a orelha do soldado. O soldado, e Jesus pegou a orelha de volta e disse, não faça isso, não foi isso que eu ensinei para vocês. Que lição maravilhosa que Jesus falou, né? Não foi isso que eu ensinei para vocês, Pedro. Repreendeu a Pedro e curou. Colocou, mais uma vez fez um grande milagre. Colocou a orelha do soldado no lugar e curou a ele. Ele ficou com as duas orelhas perfeitas como sempre foram. Que coisa linda. Porque a gente podia até pensar, mas ele prendeu a Jesus, ele foi mal com Jesus, ele bateu em Jesus, ele amarrou Jesus, então ele merecia. Não é assim que Jesus ensina pra gente, né? Mais um exemplo que Jesus estava ensinando. E então, Jesus foi preso. Levaram Jesus então para o sumo sacerdote, ou seja, já era acima do pastor, era aquele mesmo que entrava no ambiente da igreja chamada Santo dos Santos. E o nome dele era Caifás. Caifás. A tia também esqueceu de mostrar para vocês aqui, ó, Jesus orando, Jesus em oração no Getsemane. Jesus em oração no Getsemane. Deixa a tia colocar aqui, dá para vocês verem, né? Jesus em oração no Getsemane. Então, ele foi preso e levado até Caifás, o sumo sacerdote. É o pastor. Ao invés do pastor, né, ser aquele que defende que Jesus, filho de Deus, mas ele não acreditava. Ele não acreditava que aquele Jesus era o filho de Deus. E, mais uma vez, ele mandou, então, levar lá para o governador chamado Pilatos. Pilatos. Então, Caifás, o sumo sacerdote, ele não poderia mandar matar Jesus. Então, ele disse assim, vou mandar para o governador, porque o governador, então, vai decidir. Mas aí, ele levou umas falsas testemunhas e começaram a inventar um monte de inverdades sobre Jesus. Começaram a mentir, lógico, porque quando Jesus chegou, Caifás, Pilatos, chegou perante o governador. Deixa eu te colocar aqui. Tá bom, né? Aqui. Ops. Aqui, ó. Quando Jesus chegou perante o governador Pilatos, Pilatos ficou surpreso. Jesus caladinho perante Caifás. Quando chegou perante o governador ficou surpreso e disse, eu não estou vendo nenhum defeito nesse homem. Mas quando Jesus chegou lá no pátio, sabe quem estava? Pedrinho. Pedro estava no pátio assim, de repente, chegou uma pessoa e disse, ei, este homem, ele andava com Jesus. Ele disse, eu não. Então, Jesus é Pedro, ou Jesus é preso, não é isso? Jesus é negado. Pedro simplesmente disse, não, eu não andava com ele não, você tá ficando doida? Uma criada lá falou, né? Uma empregada lá do palácio, acredito eu. Aí depois outra falou, ei, esse daí, se eu não me engano, ele andava com Jesus sim, ele é um deles. Aí ele disse, você tá ficando maluca? Não, eu não sou não, eu de jeito nenhum, eu não sou não. Depois, pela terceira vez, como Jesus já tinha falado antes, a tia não contou para vocês, Jesus disse assim, eu serei traído por Judas, né? Mas ele não citou o nome, mas ele sabia. Eu serei preso, eu serei humilhado, vocês até vão me deixar sozinho. E Pedro disse, eu não, Jesus. Aonde tu fores eu irei, jamais vou te negar, jamais. Se for morto, eu serei contigo. Aí Jesus falou assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, antes do cantar do galo, ou seja, antes de amanhecer o dia, né? O galo canta geralmente cedinho. Tu já vai me negar 3 vezes, Pedro.
Aí Pedro, eu não, de jeito nenhum, duvidando até de Jesus. E assim aconteceu, crianças. Depois que Pedro negou por 3 vezes, que a última pessoa que chegou e disse assim, não, olha, ele anda, ele fala igualzinho a Jesus. Igualzinho a esse aí que se diz o Cristo, que se diz o Salvador do mundo. Ele disse, eu não. Tá vendo, crianças? As pessoas reconheceram a Pedro. Mas Pedro, por medo, por vergonha, com medo de morrer também, que ele poderia ser julgado também, já que andava com Jesus, ou seja, concordava com o que Jesus falava, ele também poderia ser morto, ele poderia também ser preso, chicoteado, poderia acontecer isso, e ele escondido, até com medo também do próprio Judas também denunciar, né? E enfim, quando Jesus foi preso, ele estava presente também. Os outros soldados também poderiam dizer, esse aqui também é um deles. E você, criança? Você fala como Jesus fala? Você anda como Jesus andou? Você conversa com as pessoas? Que as pessoas olham para você e dizem assim, ele é um cristão, ela é uma cristã. Ou seja, segue os exemplos de Cristo. Porque se Pedro chamasse palavrão, será que as pessoas iam ficar dizendo assim, esse aí era andava igualzinho a Jesus? Esse aí é parecido com Jesus? Não, Pedro andava com Jesus e começou a ensinar, a aprender o que Jesus ensinava, Jesus ensinando tudo, e Jesus ainda disse que ele seria pastor, ele seria um pastor cristão, né? A partir da morte de Jesus, ele seria o primeiro pastor. As pessoas eram sacerdotes, mas só acreditavam em Deus, não acreditavam que o Filho Jesus veio para a terra para morrer por nós. E aí, Pedro, então, depois da 3ª vez que ele negou a Jesus, o galo, então, cantou. Cocoricó, o galo cantou. Aí Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. E Pedro, será que ele fez como Judas? Correu, foi embora e jogou moeda, como Judas fez. Judas disse que não queria aquelas moedas, porque aquelas moedas eram amaldiçoadas, não é? Ele se arrependeu demais, assim, mas ele não pediu perdão a Deus. Só que Pedro se arrependeu demais, e Pedro caiu em terra, se ajoelhou e começou a orar, pedir perdão a Deus, por ele ter negado a Jesus. Né? Porque ele devia estar com Jesus o tempo todo, independente do que fosse acontecer com ele. E se Jesus já disse que ele seria o primeiro pastor, com certeza ele não ia ser morto, mas ele, por medo humano, né, falho, como nós também somos, né? Mas ele fez uma coisa maravilhosa, ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Jesus, ao Pai, ele pediu perdão. Ele se ajoelhou, ele se arrependeu. E então, ele com certeza foi perdoado. Que coisa maravilhosa. E Jesus, então, foi traído, não é? Por Judas. Jesus, ele foi preso, não é? Humilhado. Que coisa, né, criança? E ele foi também negado por Pedro. Mas Papai do Céu não deixou Jesus sozinho, de jeito nenhum. E a próxima lição nós vamos aprender o que será que aconteceu. Será que Jesus escapou? O que foi que aconteceu? Você já deve saber, né? Mas nós vamos relembrar. Lembra que eu pedi para vocês marcarem em João, ou em Mateus capítulo 6? Vamos lá. Mateus capítulo 6, rapidinho. Mateus capítulo 6. Aliás, Mateus capítulo 26. Capítulo 26, a partir do versículo 26 e até o 75, é toda essa história que a tia contou hoje. Vocês vão ler em casa, né? Porque a tia não vai ler todos. Mas aí o título de Mateus 26, a partir do versículo 26, ele fala da ceia do Senhor. E ele fala, né? Tomou o cálice, tem dado graça, deu aos discípulos, bebei todos, isto é o meu sangue. Ele partiu o pão, abençoou, deu aos discípulos, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, ele disse, a partir daquele momento, vocês não vão mais celebrar a Páscoa. Vocês celebrarão o quê? A próxima aula vocês vão saber o que a gente celebra. E hoje, nós, da igreja evangélica, da nossa igreja Assembleia de Deus, nós celebramos todo mês, nós celebramos a vitória, a ceia do Senhor, não a passagem do Egito. Também, graças a Deus, o Egito quer dizer pecado, coisas ruins que aconteciam na nossa vida. E a partir do momento que a gente aceitou a Jesus, nós tivemos uma nova passagem. Nós fomos transformados. Mas a nossa Santa Ceia, a gente chama de Santa Ceia, mas a ceia do Senhor, todo mês a gente celebra, até que celebraremos com Ele um dia lá no céu, tá bom?
No versículo 36 em diante, ele fala de Jesus no Getsêmani, tá certo? Aí Jesus falando aqui que ele levou, né, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, lembra? Tiago e João. Ele levou, né, ele para orar e eles ficaram dormindo, Jesus voltando. A partir do versículo 47, ele fala que Jesus foi preso. Ora, o 48, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Judas Iscariotes, andando com Jesus por 3 anos, sendo tesoureiro de Jesus, e ele simplesmente disse: aquele a quem eu beijar. Ele não diz assim, é Jesus não, ele disse, prendei-o. Que coisa, né, crianças? Que tristeza. Tristeza para Judas Iscariotes, né? Aí Jesus perante o Sinédrio, lá no versículo 57, tá certo? Ó, falando a partir do 58, Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, sentou-se entre os serventuários para ver o fim. E disseram, né? Deixa eu ver aqui. Qual é o versículo? Versículo 69, crianças. Estava Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se uma criada e disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Ou seja, tu é tantã, né? Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, ou seja, ele já saiu do pátio, porque já estava, né? A mulher já tinha entregado ele, né? A criada. Aí ele foi para o alpendre. Foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, jurando, crianças, olha, não conheço tal homem. Ou seja, Jesus, eu não conheço esse Jesus, né? Aí o versículo 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram, agora já foram várias pessoas, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar, ele já começou a praguejar, a falar coisas absurdas e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. 75, último. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ele se arrependeu, graças a Deus, né? Ele se arrependeu. Na próxima aula nós veremos, nós saberemos, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, lembra que eu pedi para mostrar, para deixar marcado aquele de Romanos 8, 28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo, a partir do versículo 31, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o hoje, nem o presente, e nem o futuro, nem o porvir. Nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o que está separando você? Então, nada, né? Nem a nossa vida. Eu quero uma vida maravilhosa, mas eu não vou servir Jesus, não. Porque servir a Jesus é muito difícil. A gente tem que ser muito certinha, muito corretinha, uma pessoa muito correta, muito justa. Não, é chato. Se eu for uma pessoa correta, ninguém vai gostar de mim. Mas Jesus vai gostar de você. Então, a vida, nem a morte. Pedro, com medo de morrer, disse: eu não conheço esse homem, não. Graças a Deus se arrependeu, né? E você? Se você estiver diante de uma ameaça de morte, se alguém chegar para você e dizer assim: diga que você não conhece, que você não é crente, ou então vou matar você, eu vou fazer isso com você, e você vai dizer: eu não conheço Jesus, com medo? Não, né, crianças? Então, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, até um anjo se descer lá do céu e dizer para você não servir a Jesus, você tem que repreender em nome de Jesus, de jeito nenhum.
nem os principados ou potestades, né? As coisas do maligno, né? O nosso inimigo, os anjos malignos, os anjos do mal, os anjos que estão servindo ao inimigo, os anjos caídos que a gente chama, que a Bíblia, né, fala pra gente, que são muitos, principados, potestades, nem o presente, ou seja, nem o hoje eu jamais vou me afastar do amor de Cristo, né, do amor de Jesus Cristo, vou me afastar de Jesus Cristo. Então, nem hoje, nem tampouco amanhã, eu posso estar na idade que for, eu tenho que servir ao Senhor. Ou seja, nem outra criatura, nem meu cachorro, nem mamãe, nem papai, ninguém pode fazer com que a gente se afaste de Jesus Cristo, tá certo? Em Mateus capítulo 28, ou em Romanos capítulo 8, versículo 31. As provas e a certeza do amor de Deus, tá certo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, a partir do versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, ou seja, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, esqueci até de falar, nem a altura, ou seja, independente de onde eu esteja, se eu estiver lá no topo, se eu for muito rica, entendeu? Se eu tiver com tudo bom na minha vida, eu jamais vou deixar Jesus, nem a profundidade, ou seja, se eu estiver na pior, se eu estiver com coisas difíceis na minha vida, então nem se eu estiver lá no alto, ou se eu estiver lá embaixo, se eu estiver lá no bem bom, ou se eu estiver lá no ruim, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Romanos do capítulo 8, versículo 38 ao 39, tá bom? É o nosso exercício, não é? Nossos exercícios. E vamos responder aqui rapidinho. Ai, a tia prometeu ter essa lição tão rápida, né? Decifre os enigmas e complete as frases. Judas traiu Jesus com um tapa. Foi isso? Não, né, crianças? Judas traiu Jesus com um no pescoço, queixo, no ombro, no braço? Não, né, crianças? Foi aonde, tá? Então, Judas traiu Jesus. Aí aqui embaixo vem falando assim, 2, 5, 9, 14, tá? É só ficar seguindo aqui, ó, seguindo o código, tá bom? 2, 5, aí 2 é uma letra B, e o 5 é letra E, ou E, não é? Então, B mais E, B, aí continua, tá? A tia não vai responder pra vocês, né? Então, a letra B fala assim, espaço, negou Jesus 3 vezes antes de o gato, foi o gato? Não, né, gente? Cantar, antes do quê? Quem foi que negou Jesus 3 vezes antes de um animal? Vocês já sabem, né, gente? Mas vocês aí seguem aqui, tá? Segue o enigma aqui que vocês vão acertar. Mas vocês vão responder sem nem precisar olhar. Depois de ser preso Jesus foi levado à casa Muito bem, vamos lá. Questão número 2. Leia atentamente Romanos, olha aí, ó, 8, versículo 31 ao 39. Em seguida, escreva os motivos citados por Paulo que não podem nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo foi ele que escreveu o livro de Romanos, tá bom? Então, leia atentamente. O versículo mesmo, 38 e 39, tá? Que vocês vão responder aqui. Vocês não vão responder desde o 31, não, tá bom? Mas se você tá pedindo para você ler, né? Vamos ler. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, tá? Tem que ser lida. Independente se pede somente um versículo, mas você lê muito mais. A gente tem que ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, todos os dias, para nos alimentarmos dela, espiritualmente falando. 3. O que Jesus quis ensinar
através da celebração da ceia. Através da celebração da ceia. Então, capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 26, ele fala na Santa Ceia. O que ele quis ensinar da celebração da ceia? Por que até hoje nós celebramos a ceia? Os versículos vêm falando, tá bom? Então, lição tranquila, né? Fácil de fazer, de responder. Eu espero que você tenha gostado. E você sempre lembre-se, todas as coisas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo na sua vida vai se encaixar, vai dar certo. Você pode estar passando uma luta, mas você terá vitória. Eu terei vitória. Nós teremos vitórias, porque estamos de acordo com a vontade da palavra de Deus, de acordo com a vontade soberana do Senhor, nosso Deus Salvador. Vamos orar agradecendo. Obrigada por mais um domingo de estar aqui, né? Desde as 10 da manhã estamos conversando aqui. Um beijo, um abraço bem apertado. Em breve, criança, em breve estaremos juntinhos, em breve. Assim eu creio, assim você crê também, né? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua escolha, a escolha do teu filho de ter vindo aqui, Senhor, fazer tantos milagres, nos ensinar, Pai, e ser até humilhado, ser preso, ser negado, ser traído, mas por amor a nós, Senhor, pelo grande propósito, pelo grande privilégio, para que a gente nunca mais separemos de Ti, Senhor, da Tua presença, independente do que estivermos passando, se estamos nas alturas ou na profundidade, na nossa vida, ou até diante da morte, a gente não nega, a gente não venha negar a Jesus Cristo como nosso único e Salvador, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu infinito amor, pela Tua misericórdia, porque Tu és grande, maravilhoso, és conselheiro, és um Deus forte, és o Pai da eternidade, és o Príncipe da paz. Muito obrigada por todas as Tuas bênçãos, Senhor, pelas lutas, pois sabemos que estamos contigo e seremos vencedores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, para o bem daqueles que amam a Tua palavra, amam a verdade, seguem o Teu exemplo, Jesus. Vem nos ensinar cada vez mais, a cada dia mais, seguir o Teu exemplo de amor, Teu exemplo de graça, de misericórdia, de compaixão, Teu exemplo, Senhor, de mansidão. Pai, muito obrigada. Fica conosco, dando um domingo abençoado e uma semana maravilhosa. A cada criança que está aqui assistindo, a cada grandinho, Senhor, em nome de Jesus, vem visitar. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Beijo no coração, um abraço muito apertado. Deus ama você.